Oi, eu sou a Emily, sou do terceiro ano de contabilidade e hoje eu vou fazer um vídeo e vou falar da tabela periódica, que é um assunto que a gente viu no primeiro ano. A tabela periódica é uma forma de organizar todos os elementos químicos conhecidos. Esses elementos são organizados principalmente pelo número atômico, que representam a quantidade de prótons do núcleo do átomo. Ou seja, cada elemento tem sua identidade baseada nisso. A primeira versão da tabela foi criada por Dmitry Mendeleev, um cientista russo. O mais interessante é que ele organizou os elementos mesmo sem conhecer todos eles. Ele deixou os espaços vazios e conseguiu prever propriedades de elementos que só foram descobertos depois. Isso mostra como a tabela já era muito lógica desde o início. Agora falando da organização. A tabela periódica é dividida em linhas e colunas. As linhas horizontais são chamadas de períodos. Atualmente existem 7 períodos e eles indicam o número de camadas eletrônicas que um átomo possui. Quanto mais embaixo os elementos estão, mais camadas de elétron ele tem. Já as colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Os elementos de uma mesma família possuem propriedades químicas semelhantes, ou seja, eles reagem de forma parecida. Existem algumas famílias muito importantes que merecem destaque. Um exemplo sólido que reage facilmente com água. Os metais alcalinos terrosos do grupo 2 também são relativos, mas menos que os alcalinos. Um exemplo é o cálcio. Os halogênios do grupo 17 são elementos que tendem a ganhar elétrons e também são bastante reativos, como o cloro. E os gases nobres no grupo 18 são considerados estáveis, ou seja, quase não reagem com outros elementos. Exemplos são o hélio e o neônio. Além disso, os elementos podem ser classificados em metais, ametais e semimetais. Os metais conduzem eletricidade, são maleáveis e ficam geralmente do lado esquerdo da tabela. Os metais não conduzem eletricidade e ficam do lado direito. Já os semimetais possuem características intermediárias e são muito importantes na tecnologia, como o silício, usado em computadores e celulares. Outro ponto muito importante são propriedades periódicas que mostram padrões de comportamento nos elementos. O raio atômico, por exemplo, representa o tamanho do átomo. Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons e aumenta de baixo para cima e de esquerda para a direita. Os elementos mais eletronegativos é o flúor. Já a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo e segue o mesmo padrão da eletronegatividade. Tudo isso mostra que a tabela periódica é apenas uma lista de elementos. Não é apenas uma lista de elementos, mas sim um verdadeiro mapa que permite prever o comportamento químico das substâncias. Para finalizar, vale destacar algumas curiosidades. Existem mais de 100 elementos conhecidos. Alguns são naturais e outros foram criados em laboratório. Um exemplo bem curioso é o hidrogênio, que apesar de ficar no grupo 1, não se comporta como um metal. Então a tabela periódica é essencial para entender a química e como os elementos se comportam no nosso dia a dia. No grupo 7 da tabela periódica. Responda. 1. Esse elemento é metal, ametal ou semimetal? Está no grupo 17, então é halogênio. Exemplo, flúor, cloro, bromo, iodo. Estava halogênio e são ametais. 2. Ele tende a ganhar ou perder elétrons. Elétron tem 7 elétrons na camada de valência. Falta apenas um elétron para completar 8. Então, eles tendem a ganhar um elétron. 3. Ele é reativo ou estável. Halogênios são muito reativos, pois querem completar a camada de elétron. Resumo final.
Um elemento do grupo 17 é um ametal, tende a ganhar elétrons e é altamente reativo porque precisa de apenas um elétron para ficar estável. Esse elemento provavelmente é o cloro, pois está no período 3 e no grupo 17. Agora eu vou falar da química orgânica, que é a área da química que estuda os compostos que possuem carbono. Esses compostos estão presentes em alimentos, combustíveis, medicamentos, plásticos e até no nosso próprio corpo. Mas por que o carbono é tão especial assim? O carbono ele tem uma característica chamada tetravalência, ou seja, ele consegue fazer até 4 ligações químicas ao mesmo tempo. Isso permite que ele forme uma nova variedade de substâncias diferentes. Além disso, o carbono consegue se ligar a outros carbonos, formando o que chamamos de cadeias carbônicas. Essas cadeias elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser abertas quando não formam um ciclo ou fechadas quando formam um anel. Também podem ser normais, sem ramificações, ou ramificadas, quando possuem galhos. Outro ponto importante é que as cadeias podem ser saturadas ou insaturadas. As saturadas possuem apenas ligações simples e outros carbonos, enquanto as insaturadas possuem ligações duplas ou triplas. Agora a gente vai falar das funções orgânicas, que são grupos de substâncias com propriedades semelhantes. Os hidrocarbonetos são formados apenas por carbono e hidrogênio. Eles são muito importantes porque fazem a parte dos combustíveis, como a gasolina. Os álcoois possuem o grupo HOH, conhecido como hidroxila, um exemplo de álcool comum. Os ácidos carboxílicos possuem o grupo COOH, como ácido acético que está presente no vinagre. Também temos as acetonas e os aldeídos, que estão relacionados a cheiros, sabonetes e são muito usados nas indústrias de perfume e alimentos. Outro assunto importante é a nomenclatura. Ou seja, como dar nome às substâncias químicas. Existe uma organização chamada IUPAC, que criou regras para isso. Por exemplo, o nome indica a quantidade de carbonos na cadeia. Para um carbono, o carbono MET para um carbono ET para 2, PROP para 3 e assim por diante. Já o final da palavra indica o tipo de ligação, o ano e as ligações simples, eno para dupla e ino para tripla. O conceito que chama bastante atenção é a isomeria. Ela acontece quando duas substâncias têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Mesmo tendo os mesmos átomos, elas podem ter propriedades completamente diferentes. Por fim, a química orgânica é extremamente importante porque está presente em várias áreas da nossa vida, como na medicina, na produção de alimentos, nos combustíveis e na fabricação de materiais como plásticos. Então, entender química orgânica é entender como funciona grande parte ao nosso redor. A cadeia possui 2 carbonos, prefixo et, apenas ligações simples, infixo an, função álcool, sufixo ol, nome, et mais an mais ol, etanol. 3. Ele é uma cadeia saturada ou insaturada. O composto possui apenas ligações simples entre o carbono, portanto, é uma cadeia saturada.